colegas de todo o país, de todo o continente, de todo o mundo. As acelerações são momentos culminantes na história, como se abrigassem forças concentradas, explodindo para criarem um novo. A marcha do tempo, de que falava Michelet no prefácio à sua história do século XIX, é marcada por essas grandes perturbações, aparentemente sem sentido. Daí a cada época, malgrado para muitos a certeza de que se atingiu um patamar definitivo, as reações de admiração ou de medo diante do inusitado e a dificuldade para entender os novos esquemas e para encontrar um novo sistema de conceitos que expressem a nova ordem em gestação. A aceleração contemporânea não escapa a esse fato, e ela é tanto mais suscetível de ser um objeto da construção de metáforas, porque, para repetir Jacques Attali, vivemos plenamente a época dos signos, após havermos vivido o tempo dos deuses, o tempo do corpo e o tempo das máquinas. Os símbolos pararam, porque tomam o lugar das coisas verdadeiras. A primeira tentação é a de, outra vez, nos tornarmos, como na aceleração precedente, adoradores dubitativos ou firmes da velocidade. Esta última, a velocidade, espantou os que viram surgir a estrada de ferro e o navio a vapor, e depois viveram o fim do século XIX e o já longínquo começo do século XX, com a invenção e a difusão do automóvel, do avião, do telégrafo sem fio e do cabo submarino, do telefone e do rádio. Mas por que limitar a aceleração à velocidade estricto sensu? A aceleração contemporânea impôs novos ritmos ao deslocamento dos corpos e ao transporte das ideias, mas também acrescentou novos itens à história. Junto com a nova evolução das potências e dos rendimentos, com o uso de novos materiais e de novas formas de energia, o domínio mais completo do espectro eletromagnético, a expansão demográfica, a explosão urbana e a explosão do consumo, o crescimento exponencial do número de objetos e do arsenal de palavras. Mas, sobretudo, causa próxima ou remota de tudo isso, a evolução do conhecimento, maravilha do nosso tempo, que ilumina ou ensombrece todas as facetas do acontecido. A aceleração contemporânea é, por isso mesmo, um resultado da banalização da invenção, do perecimento prematuro dos engenhos e de sua sucessão alucinante. São, na verdade, acelerações superpostas,
concomitantes às que hoje assistimos. Daí a sensação de um presente que foge. Esse efêmero não é uma criação exclusiva da velocidade, mas de outra vertigem trazida por império da imagem e a forma como, através da engenharia das comunicações, ao serviço da mídia, ela é engendrada. Um arranjo deliberadamente destinado a impedir que se imponham a ideia de duração e a lógica da sucessão. Este tempo de paradoxos altera a percepção da história e desorienta os espíritos, abrindo terreno para o reino da metáfora, de que hoje se valem os discursos recentes sobre o tempo e sobre o espaço. Falta certamente agora aceitar o desafio conceitual. A aceleração contemporânea tem que ser vista como um momento corrente da história. Para entender é necessário e urgente reconstruir no espírito os elementos que formam a nossa época e a distinguem de outras. Pode-se imaginar um tempo-mundo, cujo outro seria um espaço-mundo. Um espaço-mundo resultante do desdobramento do tempo-mundo. Para isso seria necessário que esse tempo-mundo realmente existisse e que o mundo também existisse. Ora, nós sabemos que o mundo só o é para os outros, mas não para ele próprio, pois o mundo só existe como latência. Há hoje um relógio mundial, fruto do progresso técnico, mas o tempo-mundo é abstrato, exceto com relação. Temos, sem dúvida, um tempo universal, tempo despótico, instrumento de medida hegemônico, que comanda o tempo dos outros. Esse tempo despótico é responsável por temporalidades hierárquicas, conflitantes, mas convergentes. Nesse sentido, todos os tempos são globais, mas não há um tempo mundial. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não é um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e são os lugares. O que existe mesmo são temporalidades hegemônicas e temporalidades não hegemônicas, ou hegemonizadas. As primeiras são o vetor da ação dos agentes hegemônicos, da economia, da política, da cultura, da sociedade, enfim. Os outros agentes sociais, hegemonizados pelos primeiros, devem se contentar de tempos mais lentos. Quanto ao espaço, ele também se adapta à nova era. Atualizar-se é sinônimo de adotar os componentes que fazem de uma determinada fração do território o locus de atividade de produção e de troca de alto nível e por isso consideradas mundiais. Esses lugares são espaços da hegemonia, onde se instalam as forças que regulam a ação em outros lugares. Assim refeito, o espaço pode ser entrevisto
através da tecnosfera e da psicosfera, que juntos formam o meio técnico-científico. A tecnosfera é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica na cidade e hoje também no campo. A psicosfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o universo. Ambos são fruto do artifício e, desse modo, subordinados à lei dos que impõem as mudanças. O meio geográfico, que já foi meio natural, que já foi meio técnico, é hoje tendencialmente um meio técnico-científico. Esse meio técnico-científico é muito mais presente como psicosfera que como tecnosfera. Vejamos o caso do Brasil. Como tecnosfera, o meio técnico-científico se dá como fenômeno contínuo na maior parte do Sudeste e do Sul, desbordando para grande parte do Mato Grosso do Sul. Como psicosfera, ele é o domínio do país inteiro. Ambos esses fatos têm profundas repercussões na prática econômica e nos comportamentos sociais e políticos, constituindo uma nova base para o entendimento do processo de regionalização do país. Podemos igualmente propor uma outra forma de regionalizar, a partir da noção de racionalidade. Hoje, graças aos progressos técnicos e à aceleração contemporânea, os espaços nacionais podem também grosseiramente dividir-se em, de um lado, os espaços da racionalidade e, de outro lado, os outros espaços. É evidente que, como sempre, situações intermediárias são muito numerosas. O caminho secular que conduziu a sociedade humana à necessidade cotidiana de medida, padronização, ordem e racionalidade, hoje não é mais exclusivo da esfera de ação estudada por cientistas sociais, não geógrafos. Hoje, o próprio espaço, o meio técnico-científico, apresenta-se com idêntico conteúdo de racionalidade, graças à intencionalidade na escolha dos seus objetos, cuja localização, mais do que antes, é funcional aos desígnios dos atores sociais capazes de uma ação racional. Essa matematização do espaço o torna propício a uma matematização da vida social, conforme aos interesses hegemônicos. Assim se instalam, ao mesmo tempo, não só as condições do maior lucro possível para os mais fortes, mas também as condições para a maior alienação possível para todos. Através do espaço, a mundialização, em sua forma perversa, empobrece e aleija. Nesses espaços da racionalidade,
Nesses espaços da racionalidade, o mercado é tornado tirânico e o Estado tende a ser impotente. Tudo é disposto para que os fluxos hegemônicos corram livremente, destruindo e subordinando os demais fluxos. Por isso, também o Estado deve ser enfraquecido para deixar campo livre à ação soberana do mercado. É a pregação nossa, muito conhecida, do neoliberalismo. Não é à toa que as palavras de ordem do presente período histórico são a fluidez e a competitividade, estimulada de fora das sociedades implicadas e instaladas pela sedução das teorias ou pela violência da moeda. A exigência de fluidez manda baixar fronteiras, melhorar os transportes e comunicações, eliminar os obstáculos à circulação do dinheiro, suprimir as rugosidades hostis ao galope do capital hegemônico. O exemplo das transformações dos herridos mexicanos ou dos latifúndios brasileiros, ambos condenados pelas grandes organizações mundiais financeiras e, paralelamente, pelas esquerdas nacionais. A fluidez é a condição, mas a ação hegemônica se baseia na competitividade. Essa ideia, a competitividade como um ser enorme, já surge com seu evangelho, seus evangelistas e também a sua igreja. Essa nova Bíblia é a WCI, isto é, o World Competitiveness Index, produzido pelo World Economic Forum, com a ajuda do Institute for Management Forum de Lausanne. Esse índice cobre 34 países, explorando 130 critérios, mede a competitividade das empresas e do entorno competitivo. Mais perto de nós, na comunidade geográfica, as cidades internacionais começam também a ser alinhadas segundo critérios criados para julgar da sua capacidade para competir com as demais, pela atração de atividades consideradas interessantes, segundo os empresários mais agressivos. Sem a aceleração contemporânea, a competitividade que permeia o discurso e a ação dos governos e das grandes empresas não seria possível, nem seria viável sem os progressos técnicos recentes e sem a correspondente fluidez do espaço. Nos tempos presentes, a competitividade toma como discurso o lugar que, no início do século, ocupava o progresso e, no pós-guerra, o desenvolvimento. Antes, porém, o debate era filosófico, teleológico. A noção de progresso lembra-nos Daniel Alvi, comportava também a ideia de progresso moral. O debate sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento tinha um forte acento moral. A proposta do padre Lebrun para a fundação de um desenvolvimento humano é um grande exemplo dessa preocupação teleológica. Mas a busca da competitividade
tal como apresentada por seus defensores, governantes, homens de negócios, funcionários internacionais, parece bastar-se a si mesma. Não necessita qualquer justificativa ética, como, aliás, qualquer outra forma de violência desnecessita qualquer justificativa ética. A competitividade é um outro nome para a guerra. Desta vez, uma guerra planetária, conduzida na prática pelas multinacionais, as chancelarias, a burocracia internacional e com o apoio, às vezes ostensivo, de intelectuais de dentro e de fora da universidade. Como podemos, mesmo assim, admirar-nos de que ali e aqui estourem guerras e corra o sangue, já que a nova ordem mundial que se constrói é baseada numa competitividade sem limites morais. As tentativas de construção de um mundo só sempre conduziram a conflitos, porque se tem buscado unificar e não unir. Uma coisa é um sistema de relações em benefício do maior número, baseado nas possibilidades reais de um momento histórico. Outra coisa é um sistema de relações hierárquico, construído para perpetuar um subsistema de dominação sobre outros subsistemas em benefício de alguns. E é justamente esta última coisa o que existe. Hoje, o que é federativo ao nível mundial não é uma vontade de liberdade, mas de dominação. Não é o desejo de cooperação, mas de competição. Tudo isso exigindo um rígido esquema de organização que atravessa todos os rincões da vida humana. Com tais desígnios, o que globaliza falsifica, o que globaliza corrompe, o que globaliza desequilibra, o que globaliza destrói. A dimensão mundial é o mercado. A dimensão mundial são as organizações ditas mundiais, instituições supranacionais, organizações internacionais, universidades mundiais, igrejas dissolventes, o mundo como fábrica do engano. Quando o mundo assim feito está em toda parte, um embate ancestral entre a necessidade e a liberdade dá-se pela luta entre uma organização coercitiva e o exercício da espontaneidade. O resultado é a fragmentação. A dimensão fragmentada é a tribo, união de homens por suas semelhanças, e o lugar, união dos homens pela cooperação na diferença. A grande revolta se dá através de dois passos. Do lugar, ali onde a tribo descobre que não é isolada, nem pode estar só. Esse lugar tanto se pode chamar Nagorno-Karabakh como Los Angeles. O mundo da globalização doentia é contrariado no lugar. Deste modo, o lugar se torna o mundo do veraz e da esperança. E o global, mediatizado por uma organização perversa, é o lugar da falsidade e do engano.
Se às vezes o lugar nos engana, é por conta do mundo. Nessas condições, o que globaliza separa. E é o local que permite a união. Defina-se o lugar como extensão do acontecer homogêneo ou do acontecer solidário, que se caracteriza por dois gêneros de constituição. Uma dessas constituições do lugar é a própria configuração territorial. E a outra é a norma, a organização, os regimes de regulação. O lugar, a região, não são mais o fruto de uma solidariedade orgânica, mas de uma solidariedade regulada, organizacional. Não importa que esta seja efêmera. Os fenômenos não se definem apenas pela sua duração, mas também, sobretudo, pela sua estrutura. E, afinal, o que é longo e o que é breve? É pelo lugar que revemos o mundo e ajustamos a nossa interpretação, pois nele, lugar, o recôndito, o permanente, o real, triunfam, afinal, sobre o movimento, o passageiro, o imposto de fora. O espaço aparece como substrato que acolhe o novo, mas resiste às mudanças, guardando o vigor da herança material e cultural. A força do que é criado de dentro e resiste. Força tranquila que espera, vigilante à ocasião e à possibilidade de se levantar. Os velhos cimentos se tornam novos cimentos. Línguas, religiões, culturas, modos de contemplar a natureza e o universo, modos de se ver e ver os outros. A base das grandes transformações do mapa mundial talvez se encontre nesse tipo de movimento. Da necessidade de um Estado abstrato, no qual, pelo menos no terceiro mundo, vivemos até hoje, Estado abstrato com referência a si mesmo, chegamos à necessidade de um Estado concreto, reconciliado com as verdades profundas dos povos. Para Edgar Morin, teríamos chegado à necessidade de nação. Nação que para ele é ainda um fenômeno obscuro. Mas o que é hoje a nação? Das nações que vêm do passado, sabemos algo. Elas frequentemente se confundem com um pedaço de território. Mas das que se constituem diante de nossos olhos, que sabemos? Serão em terra estranha o rearranjo e a reconstituição de antigas lealdades ou de atributos herdados? Será a cidade uma nação? Seja o que for, parece, entretanto, que a base da ação reativa é o espaço compartilhado no cotidiano. Essas questões também levantam a questão da escala da ação eficaz baseada no espaço. A pergunta, aliás, pode ser mais atrevida e mais simples. Onde a escala? Já que cresce o divórcio entre a sede última da ação e o seu resultado. Nessas condições, a escala pode até existir, mas nada tem a ver com o tamanho, a velha preocupação com as distâncias.
nem com as contiguidades impostas por uma organização. Escala é tempo e somente tempo. O espaço ganhou uma nova dimensão. A espessura, a profundidade do acontecer, graças ao número e à diversidade enormes dos objetos, isto é, dos fixos, de que hoje é formado, e ao número exponencial das ações, isto é, dos fluxos que o atravessam. Essa é uma nova dimensão do espaço, a quinta dimensão do espaço. O tempo do cotidiano compartilhado é um tempo plural, o tempo dentro do tempo. Hoje isso não é apenas o fato da cidade, mas também do campo. Em termos analíticos, a espacialização se chama temporalização prática, que não exclui nenhum dos atores, para poder levar em conta o espaço que conta, isto é, o espaço banal, que considera todas as dimensões do acontecer. Ora, o acontecer é balizado pelo lugar, e nesse sentido é que se pode dizer que o tempo é determinado pelo espaço. O cotidiano é essa quinta dimensão do espaço, e por isso deve ser objeto de um interesse dos geógrafos, a quem cabe forjar os instrumentos correspondentes de análise. Na verdade, o tempo e o espaço não se tornaram vazios ou fantasmagóricos, como pensou Giddens, mas ao contrário, por meio do lugar e do cotidiano, o tempo e o espaço que contêm a variedade das coisas e a variedade das ações também incluem a multiplicidade infinita das perspectivas. Basta não considerar o espaço como simples materialidade, isto é, o domínio da necessidade, mas como o teatro obrigatório da ação, isto é, o domínio da liberdade. A vida não é um produto da técnica, mas da política. A ação que dá sentido à materialidade. Marquise já dizia em 1970, em uma de suas 5 conferências: hoje temos a capacidade de transformar o mundo em um inferno, e estamos a caminho de fazê-lo. Mas também temos a capacidade de fazer exatamente o contrário. Nunca o espaço do homem foi tão importante para o destino da história. Se, como dizia Sartre, compreender é mudar, fazer um passo adiante e ir além de mim mesmo, uma geografia refundada, inspirada nas realidades do presente, pode ser um instrumento eficaz, teórico e prático, para a refundação do planeta. Vamos todos juntos fazê-la. Muito obrigado.
especial, nós sabemos que em conferência comumente não temos debate, o professor Nildo Santos, em homenagem a todos aqueles que vieram dos mais longínquos lugares, fica à disposição para um debate. Quem queira usar a palavra, o microfone que está à disposição. Deixa eu dar falar. Milton, não só os parabéns, mas a questão é a seguinte: se o neoliberalismo está aí, essa globalização, digamos, diabólica, isso quer dizer que tu defendes uma política, portanto, contrária à abertura indiscriminada de mercados, o fim da reserva de mercados, o fim das fronteiras. É isso? Quer dizer, tu defende uma política de relações internacionais em que os países tenham autonomia para manter as suas fronteiras, para manter sua reserva de mercado, para manter suas moedas, para manter uma série de qualidades nacionais. Eu não tenho uma fórmula. As perguntas de vez, tudo aquelas que ele me dirige, tem a virtude acadêmica da perturbação. Em geral, eu penso que é por aí mesmo. Quer dizer, a ideia é obter a união dos povos e não a unidade que é a união em benefício dos povos hegemônicos, dos grupos hegemônicos. A forma de chegar a isso deverá ser o resultado de análises feitas pelos especialistas de cada área que vão propor esta ou aquela solução de ordem prática. Mas creio que o que preguei aqui é de alguma forma uma federação mundial, da maneira que o país está esperando por essa federação de regiões e de lugares, que vai supor que as peculiaridades locais sejam respeitadas, que as pessoas possam guardar a forma de identidade que desejam ter com o entorno. E isso certamente vai trazer a possibilidade de manter exatamente as instituições a que Alckmin se referiu. Sobretudo porque esta queda absoluta das fronteiras e das barreiras, nas circunstâncias atuais, atende apenas a um subsistema e não ao sistema mundo em si. Isto é, um subsistema é que se prevalece desta queda das barreiras para impor os seus desígnios através de um discurso que está longe de ser do interesse mais geral. Quiero felicitar al profesor Milton Santos por la brillante y extraordinaria conferencia que nos ha dado y que como geógrafo de verdad me he sentido ilusionado, es de esos... Perdón, no quería. El progreso.
Decía que es de los momentos profesionales que me he sentido verdaderamente a gusto oyendo hablar a un colega y amigo de un problema que nos está preocupando mundialmente y que de una manera tan magistral nos lo ha expuesto en un breve plazo de tiempo. Suscribo todo lo que ha dicho casi al 100%. El grave problema con el que nos enfrentamos ahora, con la mundialización de los problemas y la pretendida unificación impuesta de estos problemas para todos. Porque si son más duros para otros, no nos vemos libres de ellos los que creemos que estamos fuera de donde esos problemas son más graves. Mi pregunta es la siguiente, y al nivel de lo que aquí nos ha concitado, nos ha reunido. ¿Cree el profesor Milton que nosotros, los humildes geógrafos, nuestra humilde profesión de geógrafos, puede servir para algo más que para ser, como dice en el Evangelio, una voz que clama en el desierto? ¿Podremos hacer algo? Yo eso me lo planteo desde la geografía española, y aquí hay unos colegas que creo que lo reafirmarán, en donde nos vamos viendo arrinconados, a veces por defectos propios, por elementos propios, y otras por circunstancias diversas. Sin embargo, cuando oigo una conferencia como esta, me siento animado a seguir trabajando y no desilusionarme por lo que a veces veo en mi entorno inmediato, de la poca importancia y eficacia que mi profesión puede tener en beneficio de la sociedad, de esos problemas que veo que los puedo denunciar y estudiar, pero que va a servir para muy poco. Y de ahí mi pregunta. Esta denuncia que indudablemente constituye esta conferencia del profesor Milton ante lo que se nos quiere imponer a escala mundial, nosotros como geógrafos podremos hacer algo. Él ve alguna posibilidad desde esa experiencia que tiene y que ha demostrado con esa conferencia, por la que le felicito muy efusivamente. Posso responder em português? Sim, português. Eu creio que, por várias razões, temos que ser otimistas. A primeira é que, pela primeira vez na história da humanidade, a geografia pode teorizar. A gente podia se queixar, de alguma forma, da incompletude da teorização dos colegas que trabalharam antes da nossa geração. Mas nós temos a obrigação de teorizar porque, como nós trabalhamos com a materialidade concreta, é a primeira vez na história do mundo em que a universalidade, a totalidade se tornou empírica. Isso nunca houve antes na história mundial. De tal maneira, nós estamos simplesmente obrigados a teorizar. Significa jogar para trás uma enorme quantidade de aquisições que fizemos no passado e enfrentar o segundo problema, que é o do entendimento do presente. A geografia quase sempre está em atraso de uma geração no entendimento do presente. Quando o presente chega a galope, que é o caso atual, a necessidade de ajornamento é muito mais forte, é um desafio muito maior buscar quais são os materiais que formam o presente, reconhecer esses materiais, restituir intelectualmente a sua relação objetiva e reinterpretar o espaço, ajudando a reinterpretar o mundo. Ora, e essa é a terceira razão porque creio que temos um papel importante a desempenhar, é que as realizações hoje da história na face do mundo são apenas possíveis através do espaço, sobretudo aqueles que representam os vetores mais de ponta, que primeiro preparam o espaço aonde se vão instalar. Então, o espaço banal, eu não me refiro ao espaço tratado pelos teorizadores de coisas como o pós-fordismo, ou como a regulação, ou
flexibilização. Não é disso que eu me perguntar, porque uma boa parte desses teorizadores estão servindo, ainda sem saber, as grandes empresas. E parece ser curioso, porque uma boa parte da geografia marxista está hoje dedicada a funcionar como elaborador teórico do interesse das grandes empresas. Eu me refiro ao espaço banal, isto é, o espaço onde que representa todas as formas, repito, de temporalização prática, e não apenas a temporalização prática dos agentes hegemônicos. Então, tenho toda a razão de ser optimista. Iria dizer com uma certa vanglória, razão científica para ser optimista. E desejo transmitir esse otimismo aos meus colegas de obra. Imagino que esta é a idade de ouro para a nossa disciplina. Podemos aproveitá-la ou não. Isso vai depender do nosso esforço. Bem, o professor Milton Santos é sempre muito instigante. Bem, o professor Milton Santos é sempre muito instigante. Eu sempre fico pensando muito depois de ouvi-lo. E já que hoje ele nos ofereceu essa oportunidade de discutirmos um pouco, eu queria discutir o cotidiano como uma quinta dimensão do espaço. O cotidiano ele aparece como categoria de análise no nível da reprodutibilidade das relações sociais, onde todas as relações sociais passam a ser mediadas pelo mercado, passam a ser determinadas pela mercadoria. O cotidiano também é o lugar do desejo, é o lugar da utopia, né? É onde os conflitos se instalam. Para alguns autores, nos países do terceiro mundo, no Brasil, nós não temos cotidiano, nós vivemos no infracotidiano. Eu tendo a achar que nós vivemos uma contradição entre a existência do cotidiano e de um infracotidiano. Então, como é que ficaria no Brasil, nos países do terceiro mundo, o cotidiano como a quinta dimensão do espaço? Ana Fanny me propõe quase que uma outra conferência. Vou, todavia, responder brevemente. O espaço é formado de objetos e de ações. Isso é espaço. Todos os objetos no lugar, todas as ações no lugar. Isso é o cotidiano. Então, o melhor é não adjetivar. É classificar objetos e ações. Classificar significa separar a partir da constituição de cada elemento e de suas relações com outros elementos. Isso pode ser uma primeira base para a fundação de uma metodologia do cotidiano, como visto por espaciólogos, para incluir outros especialistas do território que não os geógrafos. Mas haveria que ir muito mais além, desdobrar essa proposta primeira em outras, mas acredito que, sendo o cotidiano o lugar que é ao mesmo tempo o reino da liberdade, o reino da necessidade, esse programa que é o seu poderia ser certamente contemplado. Depois dessa brilhante conferência, depois dessa brilhante e estimulante conferência, eu queria fazer uma pergunta para o professor Milton. Eu ouvi quase que um canto ao lugar e ao canal do fundador. Eu queria perguntar
qual seria o estatuto que o professor Milton daria à globalização dos valores éticos como uma das formas possíveis para alguns humanistas que ficam na geografia e nas outras intelectualidades, como modo de comunicações entre grupos humanos e de negociação entre territórios. Ou seja, qual seria o papel da ética no processo de globalização? Será que seria tão ruim como as outras globalizações que o professor expôs na conferência? Uma outra pergunta com bastante profundidade é da nossa colega Helena Mick. O que ela questiona, ao meu ver, é o fato do convite que a globalização faz hoje a todos os lugares para um comportamento ético, não, aético. Então, como os lugares perguntariam ao mundo no sentido da criação de uma comunidade ética? Se estivéssemos nos anos 50 ou 60, a gente podia terminar dizendo que se trata de uma proposta para um mundo de paz, que é a ética suprema. Será que através de lugares, dessa federação de lugares, passando ou não pelos estados, alcançaremos esta ética nas relações internacionais? De que forma a espontaneidade, que é o que sai do lugar, vai contrariar validamente a organização, que é o que sai do mundo, através dos seus dirigentes? É uma questão filosófica profunda, que pode, ao meu ver, ser trabalhada pelos geógrafos, se incluírem na sua preocupação de análise também o entendimento de como exatamente esta busca, a contracorrente, por uma finalidade, está presente nas sociedades. Analisando as formas de manifestação dessa busca, de forma a permitir uma ação no sentido de ampliar essa presença. Eu não posso ir mais além do que lhe estou dizendo. Prometo estudar mais a questão e quem sabe no próximo encontro a gente discutirá mais a fundo. Até lá, continuaremos discutindo como vimos fazendo, não direi de público há quantos anos. Bom, eu estava aqui com o tempo, com vontade realmente de continuar pensando, continuar refletindo com o professor e valorizando extraordinariamente a contribuição que a geografia contemporânea hoje pode dar a todas as ciências sociais, as outras ciências sociais, e indagando quais seriam aqueles elementos no novo meio, né, este meio que o professor conceitua através da noção de meio técnico-científico, o que nesse meio nos indicaria a esperança. Né? Porque o que nós temos visto internacionalmente é o fenômeno da manipulação da informação, a seletividade com relação ao que nos escandaliza. Nós temos hoje a morte por fome
carência na Somália, um escândalo que não nos emociona. Nós nos emocionamos com aquilo que querem que nós nos emocionemos. Então, a nossa ética, eu não sei até que ponto é uma ética da liberdade ou uma ética servil. Então, eu penso que talvez seja interessante descobrir o que neste novo meio é um sintoma para a esperança, né? O que é nisto um sintoma para a solidariedade, que me parece que é um enorme desafio para pensar esta aliança ao plano internacional. Então, eu indagaria no que constitui esta materialidade que exigiria um esforço, né, para a construção de redes que sejam de solidariedade e não de apropriação, como aparentemente tem sido, né, até o presente momento. Me parece, talvez. Eu agradeço a minha velha e muito querida amiga Ana Clara Torre Ribeiro, a sua intervenção. Eu me senti assim como um estudante que vai fazer o vestibular prestes à reprovação. Mas eu acredito que é através da análise. Eu costumo dizer aos meus estudantes que um dos grandes problemas nossos, que inclui uma parcela dos intelectuais progressistas do Brasil e da América Latina, é que a crítica raramente é acompanhada pela análise. E a ausência, a superfetação da crítica e o pequeno espaço que é dado à análise faz com que a luta política seja frequentemente não duradoura, com resultados reduzidos da luta política. Eu creio que este é um desses temas de desafio, a análise. Nós temos, eu creio que um dos objetivos dessa reunião é essa também, é uma convocação para a busca dos materiais que permitem analisar. É a análise que é a crítica. A análise é, nela própria, um dado crítico. Então, creio que esforços como o que a Ana Clara vem fazendo na Universidade do Rio de Janeiro, numa área próxima da nossa, porque é socióloga, já são um caminho nessa direção.